Olá, que bom que vocês estão aí. Hoje nós vamos dar início à nossa aula e eu vou dar uma dica muito importante, talvez uma das mais valiosas que eu dei para vocês até o dia de hoje. Eu vou contar para vocês que eu tô tendo muitas mensagens no meu celular, muitas pessoas que estão querendo começar muito grande, já estão querendo começar a restaurar madeira, a restaurar piso, e cautela e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. Não é que eu tô falando para vocês que não vai dar certo, claro que vai dar certo, mas a gente deve começar gradativamente aumentando lá no começo, não ir pro final, né? Eu sinto que algumas pessoas querem começar lá no final já. Primeiro eu monto uma empresa gigantesca, daí depois eu vou começar aqui a oferecer meu trabalho, a fazer minha base. Não, vocês precisam fazer a base. Vocês precisam primeiro conhecer a tua cidade, conhecer os teus clientes, ver o que mais essas pessoas precisam, ver que tipo de pedra, fazer uma pesquisa, qual que é o tipo de pedra que essas pessoas instalam mais. Eu sei que no Espírito Santo, Cachoeira do Itapemirim, tem jazidas de granito. E lá vocês vão ter muito mais granito para se restaurar e poucos porcelanatos. Já aqui no Rio Grande você vai achar muita São Tomé, muita pedra goiana, muito basalto. Então lá vocês vão ter outro tipo de trabalho. E vocês vão encontrar essas dificuldades. Então, primeiro vocês precisam saber o que as pessoas mais instalam lá na cidade de vocês. Ah, é porcelanato? Legal. Ah, mas tem bastante mármore? Show de bola. Tem granito? Que bom, tem bastante granito. Então, vocês precisam entender. E o melhor lugar para vocês irem fazer essas pesquisas, e eu não falo até para vocês pegarem uma pesquisa, jogarem na internet, não é isso. É vocês pegarem e irem nas marmorarias lá na sua cidade e ver que tipo de pedra que essas marmorarias estão instalando agora. Possivelmente, com certeza, quando eles instalam, eles já vão de cara precisar de impermeabilização, mas isso é muito cultural. Isso vocês precisam colocar na cultura de vocês, por isso que eu falo que é muito interessante vocês criarem páginas em redes sociais, alertando as pessoas para a importância de se impermeabilizar um granito, para a importância de se impermeabilizar um mármore, ou mesmo pedras mais rústicas, como a São Tomé, Goiana, Mineira, essas que é tudo a mesma pedra, mas cada cidade chama de um nome diferente. Então vocês precisam saber ali fazer primeiro a base. Puxa, mas o que é que usa mais? O que é que instala mais? Eu sei que Cachoeira do Itapemirim tem muito granito. Lá quase não existe porcelanato porque é muito caro. Para se trazer de Criciúma, aqui de Santa Catarina, subir para lá, ele fica muito mais caro do que instalar uma pedra nobre e um granito que tem durabilidade muito grande. Por muito tempo vai se durar esse brilho deles. Mas a impermeabilização dele é imediata. Se mesmo que se coloque numa bancada de pia, o que acontece numa bancada de pia se você não impermeabilizar? Ela tende a apodrecer, ela tende a pegar tanta umidade nessa pedra, a manchar com tanta rapidez, e chega uma hora que eu vi na casa de uma cunhada minha, que ela foi fazer um peixe, e o peixe estava congelado. Quando ela bateu com a faca para quebrar, para fazer fatiado aquele peixe, ela quebrou a pia dela. E ela veio e perguntou para mim: nossa, por que você acha que aconteceu isso? E quando eu peguei a pedra, eu observei que ela estava completamente úmida. Ela umedeceu tanto, ela ficou tanto tempo úmida que ela chegou a se fragmentar. Quando ela bateu, ela estava tão pesada, tão podre de tanta umidade, que ela chegou a quebrar no meio. Então, pias, bancadas, isso aí nem deve nem ser cultural. As pessoas devem, em todos os lugares do Brasil, fazer essas impermeabilizações. Em qualquer tipo de pedra, ainda mais numa pedra de pia que pode ter colônias de fungos e bactérias. Não sou lá o doutor bactéria, mas eu sei que isso daí compromete muito até a saúde das pessoas se essas pedras se permanecerem por muito tempo úmidas. Elas formam colônias de fungos e bactérias. Então, em qualquer lugar do Brasil, elas devem ser impermeabilizadas. Então, que são serviços
simples, básicos, que vocês não vão precisar de grandes equipamentos para vocês fazerem, oferecer uma impermeabilização. Vocês podem fazer a limpeza de pedras novas, mesmo que sejam calçadas, mesmo que seja Miracema, pedra Santo Tomé ou coisas assim, com uma lavadora comum que vocês colocam em qualquer lugar, aquelas lavadorinhas que igual a minha, quando eu comprei lá no começo, que eu conto para vocês que eu paguei R$300, eu acho que na época, de uma empresa que tinha fechado, e assim vocês começam. Então vocês começam com máquinas pequenas, começam a oferecer, e à medida que as pessoas começarem a procurar, muitas vezes, como que eu adquiri a minha primeira máquina? A minha primeira máquina foi o rapaz lá, o Renato, que veio para mim e me ofereceu que ele queria me vender, que eu não tinha nenhuma máquina profissional. Ele falou assim, eu vendo a minha para você, daí a gente faz um rolo, ele precisava fazer uma pintura, e como vocês sabem, eu comecei numa empresa de engenharia fazendo pinturas. A gente faz uma pintura, depois você me paga lá em parcelas a máquina. E era uma máquina de 4,5 HP, que eu nunca imaginava ter. Depois o que aconteceu? Eu fui fazer um trabalho numa igreja, aquela que eu conto, que quando eu cheguei lá, o cara falou para mim que se eu não resolvesse, ninguém resolvia. O trabalho era muito grande. A gente comprou uma outra máquina, acabou não fazendo o trabalho. Nós não fizemos aquele trabalho, mas nós já compramos outra máquina. E graças a Deus a gente não se apertou para pagar. Que foi aquela máquina que era uma máquina que se chamava, era a Pop da Pisoclean, que era a Polidor Oficial Pisoclean. Que o Rodrigo fez uma parceria bem lá no início de 2008, 2009, ele fez uma parceria com a Certec e criaram a Pop. Então foi a minha segunda máquina que eu comprei polidora. Mas tudo foi gradativo. Depois nós fomos fazendo trabalhos maiores, começou a estragar aquelas máquinas e a gente foi comprando outras. Hoje nós temos aqui 4 máquinas, que é o necessário que a gente tem, porque a gente sabe que nenhuma vai parar. Se uma parar, a gente sempre tem uma outra de reserva. O máximo que a gente já trabalhou aqui foi com 3 máquinas. Mais do que isso é desnecessário. E isso para uma produção. Porque aqui, como eu falo para vocês, a gente criou uma logística de trabalho. Porque quando você começa a fazer um trabalho muito grande, você tem que ter o começo, o meio e o fim. Como eu falo da empresa de vocês. A empresa de vocês tem lá o começo, a base. Primeiro vocês vão fazer essa pesquisa. Vocês vão lá na marmoraria, cheguem lá. Fala assim, poxa, que pedra você está instalando? Para você ser um restaurador, a primeira coisa que você tem que ser é cara de pau. Chegar lá, não ter vergonha, conversar lá com as pessoas, falar assim, olha, eu estou pensando em montar um negócio, vou começar a restaurar piso. Que pedra vocês estão instalando? Descobrir lá no material de construção que cerâmica, que porcelanato que eles estão instalando. Se tem, com 2, 3 anos, um porcelanato tende a dar problema. O mármore, ou o granito não impermeabilizado numa pia, ele tende a trazer problemas para o cliente. Então vocês começam criando o quê? Uma página no Facebook. Lá no começo eu fiz um folder que eu nem sabia o que era. Eu fui lá para o meu amigo, vindo um curso que eu tinha feito na Ciemaco, que era a Facop aqui em Curitiba, e cheguei para o meu amigo, trouxe a logo deles, que era um triângulo, falei, faz mais uma coisa mais ou menos parecida com essa para mim, e eu quero fazer um folder para distribuir. Mas eu não juntava Lé com Cré, eu não sabia, não tinha ido para Pisoclean, não tinha feito nada ainda. Meu amigo entrou num site de uma empresa de São Paulo e copiou tudo que eles faziam lá em São Paulo e jogou lá no meu folder, e eu não sabia, não sabia o que significava aquelas coisas, impermeabilização e balalá, balaló. Eu não tinha nem ideia do que era, mas eu não tive o quê? Medo de ser feliz, medo de arriscar, medo de ir para frente. Eu comento no vídeo com vocês do jogador de pôquer, que ele parou toda a vida dele para se especializar numa outra forma de se jogar melhor, e ele teve uma época em que ele só investiu, e agora 5 anos se passaram, ele está colhendo os louros daquele estudo e aquele investimento que ele fez. Eu não digo para vocês jogarem pro alto, que vocês estão fazendo agora, não é aí. Eu não joguei pro alto. Na época eu já tinha jogado meu emprego pro alto, que eu trabalhava de conciliadora numa empresa de transporte de valores. Trabalhava com esse meu amigo que não deu certo, lamentavelmente a gente teve que tocar a vida sozinho, e ali eu comecei
a correr atrás, só que a gente fazia de tudo, fazia limpeza pós-obra e não tem nada de errado, limpava vidro e não tinha nada de errado com aquilo. E nessas limpezas de vidro e nesses pós-obras que a gente foi encontrando nossos clientes, foi encontrando as pessoas que iam ajudar a gente a seguir o caminho a partir daquele momento. Foi encontrando as empresas, como eu falo para vocês, a minha amiga que trabalhava no cemitério, que fazia túmulo, levava o meu folder lá para as marmorarias e ali começou o serviço de tartaruga, de formiguinha, não era nem de tartaruga, de formiguinha. Eu trabalho levando uma folhinha, uma folhinha, uma folhinha, e ali com a nossa dedicação, com o nosso comprometimento, que é a chave da nossa empresa, é comprometimento, nós fomos gradativamente conquistando e cativando os nossos clientes, e hoje nós estamos aí com 14 anos de empresa. Mas tudo muito devagar. Às vezes acontecia da gente ir lá pegar um serviço grande e comprar 2 máquinas. Eu me lembro que uma vez a gente já tinha uma politriz, a gente foi lá e comprou outra, sem necessidade, mas conseguiu pagar numa boa, não se apertou para pagar. E foi adquirindo os equipamentos e foi chegando em casa de clientes sem ter extensão. Então vão com calma. Comece primeiro oferecendo serviço de limpeza simples, com equipamentos que vocês podem locar ou vocês podem adquirir por um baixo custo. Tem muitos sites de venda hoje. Tem a OLX, que tem no Brasil inteiro. Tem muita gente oferecendo conservadora de piso, polidora de mão. Como eu falei, não precisa ser uma Bosch top de linha. Vocês podem iniciar com aquela máquina que é semi-profissional, que você vai fazer um pedacinho, ela vai parar até ela esfriar, vai fazer mais um pedacinho, mas não tem nada de errado. Como eu falei para vocês, eu comecei com uma skill. E eu não deixei de crescer, eu não deixei de me tornar maior agora, porque eu comecei com a skill lá atrás. Então, tenham cautela. Cautela e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. Então, vamos ser mais cautelosos. Não estou falando, se você tem dinheiro para investir, show de bola. Compra uma máquina e pode correr pro abraço, vai para frente. Se você está procurando uma oportunidade de trabalho agora, começa lá, faz um folder teu, começa a se especializar, começa a ter conhecimento. Conhecimento é tudo. Esse conhecimento ele leva a gente para qualquer lugar. Eu comento com vocês também uma coisa que era muito importante, que eu fiquei com medo quando o Rodrigo disse que não ia ser só a nossa empresa que Porto Alegre ia indicar. Porque no ano de 2008 nós crescemos 1000% com a Pisoclean. E eu fiquei com medo quando ele falou que ele não ia indicar, porque eu achei que a gente ia deixar de trabalhar. E ele me falou assim, não, mas Curitiba é muito grande, você não consegue atender todo mundo. E é verdade. Às vezes as pessoas comentam de pseudos concorrentes meus que eu nunca ouvi falar, e vou e converso com meus amigos, eles também nunca ouviram falar daquela pessoa. E ela tá por aí trabalhando, ela tá por aí tocando a vida dela. Então, nós nunca temos que nos preocupar com a concorrência. A concorrência ela é positiva porque às vezes ela nos torna pessoas melhores no mercado. Nós podemos nos impor e nos tornarmos melhor perante a nossa concorrência. Tem uma frase muito legal que eu vou ler para vocês agora, que é do Conrado Adolfo, que é um cara que faz marketing digital, mas que serve para nós nesse momento. Faça tão bem feito que seus concorrentes terão vergonha de fazer algo pior, mas nunca terão disciplina de fazer algo melhor. Isso são palavras do Conrado Adolfo e eu acho fantástico isso que ele falou, e eu acho que a gente deve levar isso aí de bandeira para o resto da nossa vida, e que se a gente usar só essa frase que ele falou, não tem ninguém que nos segure, ninguém que faça a gente ficar estacionado. Ele diz também, eles contam da regra dos 3 passos, né? Que um passo é dar o primeiro passo, o segundo é não desistir e continuar andando sempre, né? E o terceiro é ter perseverança. Então você perseverar, não é no primeiro mês que vocês vão se abater, não é no segundo mês. Vocês têm que saber que aquilo vai dar certo, e vocês já têm que, por isso que a gente dá a sugestão para quem já tem uma empresa de limpeza, que já tem o seu fluxo aí e já tem o seu pessoal, cara, a melhor coisa que tem, ele vai conseguir usar o pessoal que está trabalhando lá e já vai oferecer algo melhor, que é um dinheiro extra, que era uma coisa que ele não ia ganhar e agora ele vai ganhar um extra.
não é para ele jogar pro alto. Então ele pode comprar uma máquina, ele vai continuar no ramo dele fazendo o que ele faz e vai começar a oferecer uma segunda linha ali, ó, vou ter essa segunda vertente aqui, a minha segunda maquininha de dinheiro. O Conrado mesmo, esse cara do marketing digital, ele usa o termo de maquininha de dinheiro para cada coisa que ele tem que dá dinheiro para ele. Então, se ele tem um livro, é uma maquininha de dinheiro. Se ele tem um curso, é uma maquininha de dinheiro. Se ele oferece um outro produto, um site, alguma coisa, é outra maquininha de dinheiro. Então, o que eu estou falando para vocês, teria uma segunda maquininha de dinheiro que sempre alguém vai estar pagando alguma coisa ali, vocês vão ter que sempre estar entrando algum dinheiro de algum lugar. Então, quando você tem uma empresa de empresa, show de bola, olha que legal, mais uma maquininha de dinheiro. Você tem a tua empresa lá que você faz limpeza de estofado, limpeza de colchão, mais uma maquininha de dinheiro. Eu vou começar a lavar o muro, vou começar a lavar a pedra da piscina, vou começar a impermeabilizar, vou oferecer, legal, mais uma maquininha de dinheiro. O rapaz lá que é o marmorista que está instalando a pedra, o cliente sempre pergunta para ele, cara, você sabe quem faz? Não, eu sei, eu tenho mais uma maquininha de dinheiro, eu tenho um lugar que está entrando mais um valor extra aí na minha conta. Então, esse valor, essa regra da maquininha de dinheiro é muito válida, a não ser, claro, que você já tem um conhecimento muito bom e você tem um valor para você investir, show de bola, legal. Você pode ir lá e comprar uma boa máquina para você de restaurar piso, uma boa máquina, uma boa lavadora que não vai te dar problema, as máquinas de mão já, que é basicamente o que você vai precisar. Qual que é o material? Hoje teve um rapaz que me perguntou pelo WhatsApp qual que era o valor do material, quanto que custava, né, o material. Até no final desse vídeo eu vou gravar a tela do meu notebook e vou mostrar alguns materiais para vocês e alguns preços no dia de hoje, né, que nós estamos no dia 1º de julho hoje, e eu vou mostrar para vocês quanto em 1º de julho de 2019, qual que é o valor desses equipamentos que vocês podem estar adquirindo. Mas já vou adiantar para vocês que uma máquina aí para vocês começar, ela tá R$ 4.200 à vista, e lá na Colar não tô recebendo o cachê deles nenhum, não tô fazendo propaganda, não recebo para isso, mas lá na Colar existe a máquina, uma máquina, se eu não me engano, é poliquímica, que você pode estar adquirindo ela, se eu não me engano, por R$ 4.200. No final desse vídeo eu vou mostrar o valor certinho. Também depende de quantos HP. Eu falo para vocês que dá para trabalhar com a Pop, que é 2,5 HP, dá para trabalhar tranquilamente com ela, porque nós trabalhamos 1 ano, e essa poliquímica ela é muito parecida com aquela Pop de quando a gente comprou lá da Pisoclean, embora eu já tivesse uma Certec de 4,5 HP, mas a Pop facilitou muito a nossa vida, então vocês podem começar com uma Pop daquela. A segundo equipamento que é bom vocês terem é aquela politriz de mão. Pode ser uma Bosch, pode ser uma Skill, tem outras máquinas, tem uma máquina que ela é amarelinha, que é importada, que é o meu sonho de consumo, né? Mas roubaram uma minha, fiquei tão decepcionada que até hoje eu não quis comprar, de tanto que me fez sofrer quando me roubaram aquela máquina do porta-mala do meu carro. Mas vou mostrar aqui também algumas máquinas, tá? Que vocês podem estar comprando. Tem outros sites também que vocês podem procurar. Máquinas polidoras de mão, é bom procurar. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos o preço. E tem outras máquinas, assim, por que eu vou direto no site da Colar quando eu vou falar de máquina? Porque lá eles têm vários tipos de máquina, é o lugar mais barato que eu achei, de verdade. Agora, politriz de mão é melhor pesquisar. Eu já vi vários sites oferecendo máquinas de mão, politriz de mão, com diversos preços, várias marcas. Então, eu falo para vocês, máquina de mão há de se procurar. Procurar também sites como o LX, que vocês podem até estar encontrando um produto usado, alguma coisa assim. Ou se vocês forem comprar direto a politriz, ou se na cidade de vocês tiver para alocar. Se tiver alocação lá, show de bola, vocês começam locando. Mas eu recomendo para vocês, depois do primeiro ou segundo serviço grande que vocês pegarem, e grande eu digo assim, pegou um serviço de 4, outro de 4, outro de 4.000, compra a máquina, porque você vai deixar de estar pagando as diárias. Isso vai ser,
No continuidade do trabalho de vocês, vocês vão ver que em 10, 15 locações aí vocês já pagam a prestação ou até o valor integral da máquina, dependendo do valor que vocês estão recebendo. Então eu recomendo que os primeiros investimentos, os primeiros trabalhos que vocês fizerem, vocês podem estar comprando esses equipamentos com o próprio trabalho. Não vocês tirarem e se descapitalizar para vocês comprar o equipamento. Não, vocês trabalham e compram o equipamento. Como eu fiz com a nossa primeira lavadora lá, que eu peguei o serviço, corri lá, comprei uma lavadora, não prestava, porque às vezes a gente vai fazer isso, vai comprar uma coisa que não vai usar. Mas façam isso. Não usem, não se descapitalizem, não meta o pé pelas mãos, que é melhor começar devagar, lentamente, passo por passo. Outra empresa que eu tinha comentado no último vídeo é empresas que já trabalham com lixamento de madeira. Claro, normalmente a máquina de lixar madeira é diferente, porque ela tem que ter um aspirador, ela tem que aspirar o pó que vai dentro do prato. As nossas máquinas polidoras de piso, ela não tem essa fita em volta de proteção e o aspirador e o buraco para aspirar. Então elas fazem muito pó. Eu fiz o trabalho lá, como eu comentei com vocês, que eu fui e usei a nossa máquina, porque dá. Desde que você vai fazer um trabalho de madeira numa casa que não tenha nada dentro, e que depois você possa aspirar as paredes e aspirar as prateleiras. Se tiver móveis, já não recomendo que vocês usem essa máquina como a nossa, porque ela vai fazer muita sujeira, vai fazer muita bagunça dentro da casa do cliente. Ele possivelmente vai querer matar depois vocês. Então eu não indico. Outra coisa muito que vocês nunca podem deixar de levar como um lema da empresa de vocês é que a gente não está lá para estragar o serviço do outro, né? Nós estamos lá para fazer o nosso trabalho e sair da casa da pessoa como se a gente não tivesse. Eu só digo que a pessoa não vai ver que a gente teve lá, porque quando a gente chegou o piso estava horrível, quando a gente saiu o piso estava maravilhoso, ou o banheiro, ou a parede, seja lá o que for. Quando as pessoas vêm e dizem para mim: Suzane, quando que deve entrar o trabalho do restaurador? Eu falo assim: quem vai vir aqui? Ah, vai vir o gesseiro, vai vir o pintor, daí vai vir o cara, o encanador. Eu falei assim: então deixa todos eles vir e depois dessa etapa nós começamos o nosso trabalho. Daí a pessoa fala assim: mas por que você acha isso? Eu digo: porque eles com certeza vão estragar o meu, e eu vou ter o total zelo do mundo para que eu não estrague o deles. Então é isso que é muito importante, vocês respeitarem o trabalho do próximo, do teu colega, seja ele um pintor, seja ele um encanador, seja ele um eletricista. Vocês respeitam o trabalho deles e eles automaticamente, com o passar do tempo, eles vão começar a respeitar o seu trabalho. O lema é sempre respeitar. Nós trabalhamos às vezes dentro de obra que tem todos os tipos de profissionais, tem pedreiro, tem pintor, tem eletricista, tem encanador, e se nós não respeitarmos o trabalho deles, nós vamos ter grande dificuldade. A gente às vezes tem que trabalhar. Recentemente a gente estava trabalhando, fazendo uma obra de impermeabilização, que as pessoas passavam em cima do nosso trabalho e a gente não tinha como parar e se dar o luxo de não fazer, porque a gente precisava entregar o trabalho e precisava entregar para as pessoas, e a gente foi fazendo, a gente só deixava para impermeabilizar, passar o impermeabilizante só no final do dia, que a gente tinha certeza que ninguém ia pisar, para não deixar as marcas lá e acabar estragando a impermeabilização da casa do cliente. Agora, no restante, a gente respeitou todo mundo e, por sua vez, recebemos o respeito das pessoas. Quando você está numa obra, é importante que vocês tenham também esse conhecimento e esse respeito. Ter amizade com todo mundo e também limitar bem as pessoas. Às vezes você vai encontrar pessoas grosseiras. Eu encontrei uma pessoa extremamente grosseira nessa obra e eu sou muito gente boa, eu sou muito da paz, e eu acabei tendo um problema com ele, mas depois as pessoas conversaram com ele, falaram para ele que eu tinha ficado chateada com ele, e ele veio me pedir desculpa, porque eu nunca perdi a minha educação e sempre respeitei todo mundo. Então é isso que eu falo para vocês: respeitar. Mesmo que as pessoas no momento façam coisas erradas, sempre a melhor conversa é a primeira iniciativa que você deve ter, o primeiro procedimento é ter uma boa conversa quando a pessoa está fazendo coisas ou desrespeitando o teu trabalho. Então você chama aquela pessoa para conversar. Como eu falei para vocês, até teve essa obra que o pessoal, a gente já tinha finalizado lá um dos banheiros e a gente voltou só para fazer
um acabamento que a arquiteta tinha pedido numa porta lá que não tinha ficado bem no ângulo lá da que eles queriam. Então a gente voltou para dar uma lixadinha para acabar com uma massa, dar um acabamento numa massa plástica que a marmoraria tinha deixado. E eu observei que uma moça, ela já tinha manchado com o fundo de um produto a bancada da pia. E eu fui, como ela estava sendo extremamente ainda grosseira com a gente, eu chamei a supervisora dela e mostrei até para orientar que existia um produto que eles usavam que estava manchando as bancadas. Mesmo ela estando impermeabilizada, porque produtos ácidos até hoje existia o que não existe mais, eu acho, que era um único impermeabilizante que fazia o bloqueio de ácidos. E mesmo os impermeabilizantes de ácidos, eles têm uma tolerância. Se você deixar ali 2, 3 horas um produto ácido sobre aquela superfície, ela vai acabar afetando, como óleo, como outros impermeabilizantes. Então, às vezes, chamar o supervisor, chamar alguém para avisar, ó, tá dando problema ali, e às vezes você resolver aquilo, você não gera um atrito e você não gera inimizades. Aquela pessoa às vezes acaba sendo uma referência em uma outra obra que você vai, porque ela vai chegar lá e vai dizer, ah, puxa, que precisava fazer impermeabilização, precisava fazer tal coisa, puxa, eu conheço uma pessoa muito legal e que eu conheci em tal obra. Então, essas coisas, esses detalhes é que vocês têm que se ater. E voltando lá no nosso assunto, que é a minha preocupação do vídeo de hoje, comecem lentamente. Usem o que vocês estão ganhando para vocês se equiparem, para vocês comprarem o equipamento de vocês. Não queiram começar lá do final, começar muito grande, que às vezes, por uma ironia do destino, acontece alguma coisa, o vento muda de direção e vocês acabam ficando com um monte de coisa, um monte de equipamento, e vocês vão querer ainda brigar comigo porque eu fui e dei ideia para vocês. Esse dinheiro que vocês ganham, vocês vão investindo na própria empresa de vocês. Assim vocês não vão ter surpresa, não vão para coisas que vocês não vão usar, vão ter todo o equipamento que vocês sabem que vocês compraram, vocês vão estar usando, porque você precisou para aquele trabalho, e assim você segue a vida. Logo você está aí com uma empresa como a nossa aqui de Curitiba, já com uma carteira grande de clientes, que vocês podem tirar as férias que vocês merecem, vocês não precisam viver com dor de cabeça e não precisam estar lá todos os dias batendo o cartão, como eu fazia em 2005, numa vida medíocre que eu não gostava. E é isso que eu desejo para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo que eu prometi. Eu vou gravar a tela do meu computador para vocês verem os equipamentos que eu indico para vocês comprarem. Oi, como eu tinha prometido para vocês, eu estou abrindo a tela do meu computador aqui. E vocês vão abrir aqui já na Colar, né? Colar.com. Mas essas lixadeiras aqui eu recomendo sempre vocês fazerem uma pesquisa maior, né? Em outros sites. Que esse aqui é bem possível que vocês acabem achando algo mais barato. Deixa eu voltar aqui tô aqui na primeira página. Então aqui a gente tem um modelo úmido, né? Estou na segunda página. Vou voltar para a primeira página aqui. Que ele tem esses modelos aqui, ó. Eu tenho um amigo meu que usa essa lixadeira da Politriz da Makita, né? Ela é muito boa, ela é mais leve, ela é um pouco mais rápida que a nossa, né? Essas daqui também. Eu andei dando uma geral aqui, a nossa é o modelo Bosch, só que a nossa é de 14. Essa aqui, se eu não me engano, é a 12, olha aqui, ó. A nossa é a 14, é um pouco mais pesada. Então quer dizer que a gente pode fazer esses lixamentos que a gente faz aí e acaba não estourando o motor como essas aqui que eu mostrei, que essa é da Makita. Ela é mais leve, mas ela é mais rápida, então ela, depende da situação, ela faz a gente perder um pouco a estabilidade. Dependendo se você esbarra com ela, ela pode dar um coice assim para trás. Então a nossa não é tão rápida, mas ela é, para nós ela é um pouco mais segura, vamos colocar assim. Aqui tem uma úmida, e eu já tive uma da Bosch, a úmido, essa é Makita. E ela é bem complicada, é uma máquina que
Pelo menos a da Makita você só conseguia usar ela úmida. Se você usasse ela a seco, ela acabava estragando. A nossa primeira politriz que eu falei para vocês era essa aqui, ó. Então, era uma que a gente comprou, que eu comprei, que era o que o dinheiro dava, né? E nós compramos uma dessa daqui no início. E nessa época eu não entendi o que era esses 800 watts, 1400 watts, tal, né? E essa daqui, se eu não me engano, eram uns 300, 400 watts no máximo. A gente começava a usar, ela já estragava. Bem complicadinho assim. Mas vejam aqui, essa a úmida, ó, 2.164. Essa skill aqui, ó, R$ 300. Claro que é aquilo que eu falo para vocês. Mesmo essa daqui, ó, ela vai parar mais vezes também, a úmida, R$ 807. E aquela outra parecida com a nossa, até pulei ali, não olhei o preço. Essa igual do meu amigo, ó, R$ 974 ou 1.025, né? Se você for parcelar em até 6 vezes de R$ 170. Mas essas politrizes vocês acham mais barato por aí. Para adiantar o expediente, eu já fui nos sites, né? Essa polidora de 3,5 HP, muito boa, tá? Como eu falei para vocês, eu tinha a Pop e a Pop era 2 HP. E dava pra gente usar tranquilo. A única coisa da Pop que eu acho que não é a desse daqui, porque a Certec andou mudando os modelos. A nossa, ela tinha engrenagem de nylon. Então dava um ano que a gente usava, ela acabava estragando. Mas ó, R$ 4.189 está indisponível. Daí você teria que ligar lá para ver, né? E eles fazem ela em até 6 vezes de R$ 735. Se for do seu desejo comprar uma máquina. Como eu falei, você pode locar, você pode fazer outro tipo de negócio ou acabar comprando quando vocês pegarem um serviço que seja acima de R$ 4.000. Até R$ 6.000 já dá para vocês comprarem até à vista a máquina, né? Qual essa que tem disponível? Vamos dar uma olhadinha aqui que eu vi outras. Ó, quando ele aumenta o valor, essa daqui ó, também, de 3,5 HP, o prato, né? Aqui é o tamanho do prato, 410 milímetros, né? É um tamanho bom, só que ele já vem, ó, por 4.904 à vista, ou 5.163 parcelados em 6 vezes de 860. Ele já vem com os lastros, eu acho que aquela também vem com os lastros, mas vem com os lastros, esse prato de você usar as escovas Tinex, aqueles tijolos, né, aqueles tijolinhos de concreto. Esse aqui é o modelo Frankfurt, então tudo que for lixo com o modelo Frankfurt, vocês vão poder colocar nesse prato aqui, ó. Vem com essa barra que faz a proteção para não espirrar nas paredes, né? E o prato de velcro. Aquela lá, deixa eu ver. Ah, não, aquela lá, ela deve vir com os pesos também. Acredito que vem. Vamos olhar aqui. O que vem? Tá, vem o protetor, um lastro, né, de 5 quilos e o suporte de alumínio. Ela vai até 75 quilos. Ela tem o diâmetro dela, aquele é 410. Essa aqui é um pouquinho maior, 430, mas 410 está perfeito. 220, né? Tá? E aquele ali ela vem com mais acessórios. Então, na verdade, vamos ver aqui, onde que a máquina foi. Ela vem com mais acessórios, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. 75, 69 decibéis, engrenagem de aço. Tensão, cabo, rotação. Acessórios, ó. Dois laços de 20 kg, que ele vem um de 5, né? Isso que é ótimo para quando você vai polir granito, mármore, né? Fazer o polimento, isso aqui é muito bom, né? Protetor de respingos, o tanque, né? Um suporte de alumínio, para a base, né? Frankfurt, Brasil de metal, diamantado e mini rosca. Escova, olha que legal, acessórios, não, isso é opcional, você pode estar comprando, né? Todas têm, na verdade, né? Adaptação para planetário, suporte especial com furo, né?
Eles colocam ali que eles ensinam a fazer o polimento. Essa máquina é bem mais completa, apesar dela ser um pouco menor, ela é mais indicada que essa daqui. Essa daqui até as especificações é bem mais simples, ela é mais engrenagem em aço. Ó. Lembra que eu falei para vocês que aquelas minhas engrenagens da Pop era de nylon. Mas é ótima também. Não é por... Vão deixar de comprar porque depois vocês podem estar adquirindo, né? Mas está disponível, não sei ainda se está na linha ainda de produção deles. Ela não tem aquele tanque aqui na frente para água. Normalmente a gente acaba não usando o tanque. Às vezes você acha que é super fundamental, mas depois a gente acaba usando como um porta-trecos esse tanque aí da frente. Aqui também 75 quilos, né? Então aquela outra tem 75 mais 5, ela vai 80. Esse aqui tem 75 mais 100, ela vai mais 40 dos laços, né? Que são 2 de 20 aqui, né? 2 laços de 20 é mais 40 quilos. Então você vai ir para 115 quilos, né? 115 quilos o peso total. Quanto mais peso, melhor é para você polir granito, tá? Mármore e granito. Quanto mais peso, mais eficiência ele vai ter sobre o granito. E tem uma outra maquininha aqui também, só que ela é menorzinha. Eu, pelo tamanho 300 milímetros, né? Eu não compraria, assim. Sou bem sincera para vocês. Eu acho muito pequena para se trabalhar. Então ela não dá muito descrição. Enceradeira low speed. Pois é, que engraçado. Polidora de mármore e tal. Mas aqui eles colocam como enceradeira. Estranho isso aí. E normalmente a enceradeira, que polidora. Não, mas eu não compraria não. Acho ela muito pequena. Ela não dá tanta produtividade, tá? Ainda mais por 4.864 eu ficaria com a outra mesmo. Então tá, isso aqui eu acho sempre, isso que é o site mais barato que eu achei dessas polidoras aqui, tá? É o mais barato que eu encontrei até hoje. Então, vamos lá, agora eu tenho a OLX, que eu comentei com vocês, né? Então, eu já vim aqui a nível Brasil, porque cada um de vocês está em algum lugar, né? Então, eu coloco polidor. Ele não tem muito comercial aqui, ó, Politriz Polidora, né? R$ 280, deve ser do Paraguai. Mas se vocês arrumarem uma pessoa que consegue arrumar para vocês, elas duram bastante, até duram um pouco no início, depois você vai trocando as peças, ela quase fica nacional. Daí tem aqui essa High Speed, né, que não é uma coisa que vocês vão precisar exatamente nesse modelo. Aqui eles falam de uma enceradeira e polidora. Então, vamos clicar aqui para a gente dar uma olhada aqui que é essa enceradeira polidora aí. Mas também não tem peso, né? Vamos ver aqui. Não, essa aqui é mais lavadora mesmo, não tem nada a ver de polidora. Ó, tá com a escova ali, apesar dela ser mais pesadinha. R$ 500. Isso aqui seria uma conservadora. Para iniciar, para fazer uma limpeza, uma lavagem de pedra, assim, essa aqui seria excelente. Vamos voltar lá no site, novamente, ó, R$ 500. Eu, há 13, 14 anos atrás, eu já paguei R$ 300 na época, não me lembro, não me recordo direito. Ó, aqui também eles dizem que é uma esfrega-tapete e polidora de piso, mas também não é. Vou dar uma olhada. É o mesmo estilo da outra. Ó, Certec. Mas não tem os laços, não tem onde pôr peso, né? Não me parece uma polidora. Também seria uma conservadora, assim, de piso. Vamos voltar aqui. Aí tem algumas promoções, ó, Politriz, né, automotiva, isso aqui não é bom, 1.800 watts, mas não são boas não, para o nosso trabalho. O nosso trabalho tem que ser uma mais
pouco mais pesada, Makita, mas nada impede também de vocês começarem com uma daquela ali. Essa daqui não é indicada, tá? Esse tipo de polidora. Esse aqui também, nós estamos lá nas High Speeds, né? Aqui também, quando eu comprei a minha máquina, aquela de 3, então foi mais ou menos assim. Que é quando eu cheguei lá para comprar ela estava assim numa mistura de um monte de máquinas. Que era uma empresa que perdeu uma concorrência e estava vendendo as máquinas. Pode ser que eles estejam vendendo. Eu tenho inclusive uma dessa da Cleaner aqui, ó, que eu comprei depois de um tempo. Ó, aqui, vamos ver o que é 2.600. Ah, é polidora. Polidora mesmo. Então, aqui eles, com certeza, eles devem estar vendendo essas conservadoras aí também. Vamos voltar lá para o LX. Dar mais uma olhadinha. Aqui. Bloco, essas polidoras aqui não servem para nada. Vamos para a página 2, ver se tem alguma coisa interessante. Essa daqui também é mais para carro. Essas nesse estilo. Aqui não tem nada a ver. Tem uns anúncios que as pessoas colocam errado mesmo, colocando polidor e procurar pelo título do anúncio. Eles sempre acabam colocando ó, tripé de luz para polidores. Não funciona muito bem. A nossa máquina é muito parecida com essa, mas não está nesse estado não. É só venda R$250. Mas a nossa é muito parecida com essa daqui, só que ela tem a velocidade, né? A gente pode controlar a velocidade dela. Mas não tá naquele estado ali tão feia, não. Deixa eu ver. Aqui. Bom, é questão de procurar. Então tem esse site aqui, o LX, e às vezes na cidade de vocês podem ter outros sites que vocês podem estar procurando. Vamos dar uma olhada aqui em conservadora de piso para ver o que aparece. E você tem que se ater é que quando a gente vai falando de máquinas, vocês vão pegar ela por polidora de piso. Muitas pessoas chamam essas conservadoras aqui de... Eles não chamam de conservador, eles chamam de enceradeira. Que não tem nada a ver, o máximo que essa máquina ia fazer não era encerar. Era tirar a cera, no caso, né? E aqui a gente vê empresas também, olha que bacana, locação de conservadora de piso, né? R$45, isso aqui é em Maringá, enceradeira Alfa. Essa Alfa também, não sei se essa empresa também não faz locação, mas também seria uma coisa de se pensar, né? Ó, polidora mais enceradeira, vamos dar uma olhada no que é isso aí. Os pratos parecem muito, mas esse aqui é um prato de plástico, então possivelmente ele não vai ter peso, né? Não tem peso nenhum. Então, e o tipo dos discos não é polidora, não. Ele tem velocidade, R$750, 800 para retirar. É uma modelo dos Estados Unidos. Eu já vi um rapaz por aqui tentando fazer uns trabalhos de polimento, mas não dá muito certo, a não ser que você vai trabalhar com mármore e com mármore até daria com os discos específicos, né? Você poderia até fazer alguns trabalhos com mármores, uma máquina nesse sentido aqui. Vamos voltar aqui. Vamos ver se a gente vê mais alguma coisa. Conservadores, igual eu falei para vocês, locação, né? Isso é muito bom se fazer no início. Não recomendo fazer para sempre. Ó, uma conservadora aqui, 1.214, 1.124, nova, né? Então, o que eu tinha para mostrar aí para vocês era isso aí hoje.
Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa, só colocar nos comentários. Peraí, agora eu vou me despedir. Viu que legal? Quanto ao equipamento e que vocês podem comprar e que não são máquinas caras. Então, fica a minha dica. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a nossa próxima aula. Returning to the space station, paving the way for future missions beyond.